Aí, Miguel, como é que tu tá, Miguel? Miguel, como é que tá meu áudio aí? Tá ouvindo direitinho? Tá tranquilo meu áudio? Como é que tá aí? Tranquilo, tô tranquilo. Bora, Thiago. Cuida, Thiago. Cadê tu, bicho? Cuida, Thiago. Ô, Miguel. Cuida, Thiagão. Cuida, Thiagão. Entra aí, entra aí. Aí, garoto. Opa! E aí, doutor? Aí Trabalhando, viu, meu sim. filho? Cara, quanto tempo? Tá com um ano já que a gente não se vê, bicho. Um ano. Meu E áudio aí, tá Rafael falhando? Patrício? Tá. E, cara, é um ano já que a gente não se vê, bicho. Pois é, meu irmão. Tá falhando. Eu acho que eu não sei se é a tua Um internet ou é a ano. minha, cara. Eita, cara, o que será? Um ano longe de Rafael Patrício. Bicho, Oi? bicho, tu tá mais bonito, tá mais branco, tá andando mais no sol, né? Pois é, bicho. E aí, tá me ouvindo legal aí? Olha a Tá Vitória tranquilo por Gabriela enquanto. aí, ó. Aí, por enquanto tá tranquilo. Ó, Eita, menino, é benção. bicho, eu tô tentando fazer aqui o sorteio, mas não tá dando um aplicativo, entendeu? Mas eu acho que vai dar certo aqui pra mais tarde. Bicho, eu tô chorando, olha. É que E pode, essa Thiago, me aliança fez aí, chorar, bicho? cara. Bicho, caro, viu? E Cara, a minha que é sobrinha? caro, que é caro. Ei, nós estamos aqui já no meu 6 pessoas. Tá aqui dizendo que tem 6 pessoas no meu. Eu acho que a gente espera um pouquinho aí por enquanto, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, quem tá entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Dona Cleide, lá da igreja de Belardino. Isso aqui é lá de Recife. Ei, tu conhece essa Joyce Roberta aí? Não, não conheço Joyce Roberta, não. E a Luaninha? Boa Luana, noite, Luana. Cleciel, boa noite. Luana eu conheci lá nos Tucuns, Thiago. Lá nos Tucuns, Viçosa do Ceará. Aonde? Viçosa do Ceará, lá nos Tucuns. Grande Arthur entrando agora. Arthur tá em falta com nós, viu, Thiago? Arthur foi-se embora, nunca mais falou com a gente. O Arthur tá rico, tá na missão Alagoas. E casou. Esqueceu de nós. Falta O tu, Thiago. Arthur esqueceu de nós. Falta tu casar, viu? É, a gente vai trabalhar nessa ideia aí. Vamos orar, vamos orar. Do trio, falta tu. Ei, Arthur, chama nós, viu? Ah, o Arthur chama mais não, só quer dinheiro pra ele. Ele disse que tu não vai, macho. É, bicho, agora não é assim, né? Não pode ser assim também agora. Agora ele vai ser pai, Arthur. Agora deu É sucesso. exatamente. Exatamente. Agora você, papai.
E as coisas vão mudar mais ainda. Sítio Tucuns, Viçosa do Mudou a Ceará, imagem, bem né? representado aqui, viu? Ó, Ah, Luana deixou o recado aí, Thiago. muito bem, Luana, é isso aí. É, o Arthur tá com coisa aí. Até hoje eu espero meu presente, o Arthur não mandou, Thiago. Até hoje. O Arthur, cara, o Arthur, graças a Deus que esse cara casou, bicho. Graças. Porque esse cara dirigindo sozinho não iria dar certo, sabe? Velozes e Graças a Deus que Furiosos. tem a Thaís do lado dele agora. É Thaís, né? Thaís. Do lado dele agora, que só deixa ele rodar no máximo 100 quilômetros por hora. Ah, meu Deus do céu. Mas aí o Misericórdia. problema é que ela dorme demais, sabe? Aí quando ela dorme, aí ele é um perigo. Vem pra Lagoas. Vai tu, Thiago, pra Lagoas. Me chama que eu vou. Então, pessoal, boa noite pra vocês novamente. Estão chegando aqui. Nós preparamos essa live para hoje com o tema: seremos nós arrebatados, Thiago? Será que nós seremos arrebatados secretamente, né? Cara, Mas antes de eu quero nós. entender, eu quero entender esse teu tema aí hoje, viu? Tá bom. Você que vai explicar como é que você quer entender, se você vai explicar. Eu só estou aqui para fazer as perguntas. Eu? 140 Bom, por hora. 140 por hora o Arthur aí. Quando a Thaís está acordada, né? Quando ela está dormindo é 220. misericórdia, tu vai orar, tu. Thiago, é o seguinte, eu quero que a gente começar até algumas pessoas aí que não te conhecem. Eu quero que você se apresente pro pessoal aí. Muito bem. Boa noite aí, amigos do Rafael que estão nessa live. Eu creio que os meus amigos que estão na live já me conhecem, né? Alguns não me Alguns sim. conhecem pessoalmente ainda, né? É, Mas virtualmente a maioria conhece. Agora, os amigos do Rafael, eu creio que não. Meu nome é Tiago Silva, tá? Tiago Silva, sou de Quixadá, no Ceará, a mesma terrinha do Rafael, que ele ama muito, terra boa, né? Que mana leite e mel, Cajuína. cajuína. E é isso aí, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com o Rafael, e faz muito tempo que eu não vejo o Rafael. Olha, ó, essa aí me Muito, muito, muito. conhece. Carolina Araújo. Eu Cara, não faz tempo conheço ela. que eu não te vejo. Eu tenho Muito tempo, Thiago. que Tá me com chamar um para ano, alguma cara. coisa. Eu vou te chamar pra vir pra Ibimirim, bicho. Fazer uma semana de oração aqui. Ibimirim. Vou na Clecielma. hora. Acho que Clecielma tá assistindo aqui, Thiago. Clecielma, ela cuida do Ministério da Saúde. Ó, um rapaz aqui, Clecielma, que cuida da saúde, que sabe muita coisa sobre saúde, ó, pra fazer uma semana de oração. Ó. Tiago Silva Jesus. O cara tem o nome Cara, Jesus. falar Chama ele. solteiro? Sim, estou solteiro. Cara, falando Tem que em ser o saúde, Arthur, bicho. me recuperei nas últimas, viu? Graças a Deus, e ao bom e velho chá de alho. Graças a Deus. Meu amigão Jadson. Jadson, seja bem-vindo também. Meu professor de evangelismo foi o Jadson. Ele está Esse aqui aí, nessa só pelo live. nome, é Pessoal, é o pressão, viu? seguinte. Jadson Caleb. É, isso aí. É Jadson Caleb. Pessoal, vamos lá. Para quem está aí na live que é amigo do Thiago e não me conhece, meu nome é Rafael Patrício, né? Eu sou natural de Quixadá, Ceará, mas atualmente eu estou morando em Ibimirim, Pernambuco. Casei e vim morar aqui em Ibimirim. E também esse ano vou me tornar pai, né? Minha esposa está grávida. E Thiago vai ser tio, né? E aí, Fabrício, seja bem-vindo também. Rafael do Cuscuz, é isso aí, Fabrício. E assim, Meu pessoal. patrocinador aí, Ah, muito bem, muito bem. Muito bem, Fabrício. Fabrício, Torcedor do meu Fortaleza. patrocinador aí. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu conheci o Thiago em 2017. Eu fui pesquisar, Thiago. Em 2017 a gente se conheceu lá na Várzea da Lembrava Onça, não. 2017.
2017, lá na Vaza da Onça. Eu fui fazer a missão Caleb lá, e aí eu te conheci, tu não era da igreja ainda, tu tava recebendo estudo bíblico, eu acho. E tu morava de frente pra escola ali, a gente precisou de água, foi buscar na tua casa. A gente começou Verdade, isso aí eu a lembro. conversar, né? Eu era evangelista na época, e tu não era ainda nem da igreja. Aí pra tu ver como é as coisas, né? Em 2018, em 2018, janeiro de 2018, a gente foi fazer uma missão Caleb junto em Uruque, Quixeramobim. Tu lembra disso? Onde foi a missão Caleb? Uruquê? Uruque, Uruquê, 2018, em Uruque, Quixeramobim. lembro. Um ano depois, a gente fez a missão Caleb junto, depois a gente pegou uma amizade, começamos então a viajar para algumas igrejas, fazer algumas aventuras. Nós tem história que, meu Deus do céu, não pode nem contar aqui no ao vivo, né, Tiago? Porque, meu Deus do céu, na cada aventura, já empurramos moto, já passamos por uns vexame bonitos, viu? Ei, Tiago, visitando as igrejas. Até o pessoal, tinha gente chamando nós de Paulo e Silas, né? Paulo e Silas andando numa cinquentinha, na pressão, menino, calor mais horrível do mundo, depois que Xadá. Jesus da glória. À noite, eu já andei à noite, meu Deus do céu, depois fiquei parando. Já fizemos outras aventuras à noite para ir para as igrejas, numa cinquentinha. Misericórdia, Jesus. Mas estamos aqui. E aí, depois disso, depois de 2018, Tiago virou evangelista, né? E aí eu aprendi, Tiago, que um evangelista é bom quando faz outro evangelista e pode se aposentar. Então eu vou me aposentar. Você está nesse cargo aí, então continue sendo evangelista aí no meio do mundo, né? E aí é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui há um longo tempo já. E, pessoal, ó, a gente não posta muita coisa assim, mas o nosso Instagram, nós manda coisa demais um pro outro. Vocês não tem noção, bicho. Direto lá no direct, nós mandamos as coisas um pro outro. Pá, 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 pá. Digo, meu Deus do céu, o Thiago não respira não, viu? A gente fica mandando muita coisa um pro outro. Mas a amizade da gente é muito boa, assim, coisa de Deus mesmo que ligou a gente, porque a gente discute muitas coisas sobre a igreja, a gente discute sobre muitos temas, a gente manda opiniões um pro outro sobre determinados assuntos e a gente vai vivendo. Eu acho que a gente nunca ficou com raiva, chateado um com o outro, não. A gente sempre fica de boa, né? Eu boto ele sempre nas perguntas. Ó, Thiago, nós estamos agora com a presença aqui, uma presença ilustre, viu? Estamos aqui, ó. O Wellington Siqueira é o prefeito aqui da cidade de Ibimirim. Ele é da Igreja Adventista, faz uma ótima administração dentro da cidade. A segurança aqui, Thiago, você tem que ver, cara. O pessoal fica sentado nas calçadas. Eu nunca, até o ano que eu tô aqui, até agora que eu estou aqui, eu não vi nenhum assalto, um roubo, não vi falar de nada disso, cara. É uma cidade super tranquila, uma cidade limpa, uma cidade onde os professores são muito valorizados aqui dentro, o pessoal da saúde. A saúde aqui em Bimirim é show de bola, Thiago. Show mesmo. Então, Wellington, muito obrigado por estar aqui acompanhando nossa live também, tá bom? Pai, E apresentar para você meu quase amigo demorar Thiago aqui. aí, viu? Vem morar aqui, Thiago. Vem pra cá, bicho. Vem fazer uma semana de oração aqui. Tu vai gostar da cidade, cara. É uma cidade super tranquila mesmo aqui. Tá certo? Mas, bora começar, Thiago, senão passa a hora e nós acaba aqui e tem que começar de novo, né? Pessoal, vamos lá. Vamos lá, pessoal, é 45 minutos. O nosso tema de hoje aqui é: seremos nós arrebatados secretamente, Thiago? Seremos nós arrebatados secretamente? Cara, secretamente, não. Eu acredito que não. Thiago. Eu estava justamente pensando nesse tema. Por que Rafael propôs esse tema? Seremos nós arrebatados? Eu acredito que nós vamos ser arrebatados, né, Rafael? Ou estou Seremos, errado? seremos arrebatados. Seremos Agora, arrebatados. Agora, como seremos arrebatados? Né? exatamente. E aí você falou aí nesse secreto, né? Ou também pode ser chamado de rapto, alguns chamam de rapto secreto, né? Rapto. Seremos raptados, pais. No abrir e fechar de olhos, Mas, pois é, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, Rafael?
A gente sabe que meio, no meio, no meio evangélico, há quem acredite e defenda, né? Isso é tido até como uma doutrina no Uhum. meio evangélico, de que os crentes, os verdadeiros crentes, eles serão arrebatados, né? Antes da volta real de Cristo, vai haver um período ali de 7 anos de tribulação e alguns ficarão pelo caminho, né? E aí os outros, os verdadeiros crentes, eles serão arrebatados. Sim. Mas será que a Bíblia fala realmente a respeito disso? Bom, tem, tem alguns textos que são usados no meio Sim. evangélico para defender essa ideia, né, essa doutrina. Exatamente. Textos que, tirados do seu contexto, dão realmente a entender que vai haver aí um arrebatamento secreto da igreja, né? Sim. Tiago, olha quem entrou agora aí, ó. Nosso amigo Levison Bernardino, lá do Choró. Nós fizemos um Eita! programa lá na rádio. Ei, qual é o Rádio nome da rádio lá? Aliança. Rádio Aliança. Rádio Aliança. A E gente você fez aquele deixa programa lá um mais domingo à indicado noite. para a gente ir lá. Quem sabe quando eu for aí, a gente não marca pra gente ir lá na rádio de novo, né? A falar aquele convite. Mas, Tiago, você já falou aí que tem algumas pessoas, né? Tem algumas igrejas que colocam isso como doutrina da igreja, sobre um arrebatamento secreto. Algumas pessoas vão subir, outras não, vai dar um período de 7 anos e tudo mais. Mas nós temos, né, que analisarmos os textos que eles usam, né? E eu queria que você lesse aí para a gente o que está em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, O verso ele, 40? isso, verso 40 e 41, que são os versos que as pessoas usam para dizer que nós seremos arrebatados secretamente. Mateus, capítulo 24, versos 40 e 41. São os versos que as pessoas usam para dizer que nós seremos, então, arrebatados secretamente, meu amigo Tiago. E eu quero que você É leia aí verdade. para a gente comentar. Olha só o que diz o texto, né? Mateus 24, verso 40 e 41. O verso Isso. 40 diz aqui: então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então, esses dois versos aí, né, dá a entender que haverá um arrebatamento secreto, né? Dois estarão Exatamente, Tiago. do outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, né? E aí eles Uhum. interpretam essa passagem bíblica como se duas pessoas estivessem lado a lado, né? Juntas ali, andando juntas, e de repente uma delas simplesmente desaparece. Então, para eles, o texto está falando o quê? Está falando sobre um desaparecimento súbito de todos aqueles que são verdadeiros crentes, né? No momento em que se dá o arrebatamento secreto, né? Então, se a gente lê o texto isoladamente, esses dois versos, a gente pode entender isso. Mas será que é realmente isso que esse texto está falando? Que o texto está dizendo? E aí? Então, ó, tem uma perguntinha aí da Joelma que é assim: fala sobre como nós cristãos devemos apressar a volta de Jesus. Vamos falar, Joel. Calma aí, viu? Nós vamos falar sobre isso também.
Mas é o seguinte, como o Thiago leu aí, nós vimos, né, que aí diz que dois serão tomados, né, estarão dois no campo, um será tomado e o outro será então deixado. É assim que está escrito aí em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. E aí, meu amigo Tiago, não é só esse verso que as pessoas usam para usar como base do arrebatamento secreto. Tem outro verso que eles usam também para dizer que sim, vai existir um arrebatamento secreto, que está em 1 Tessalonicenses. Quero que você abra aí também, eu vou ler aqui, mas se você quiser acompanhar aí também, né? 1 Tessalonicenses, vou colocar aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Cadê É 4, você? não? É 5? É o 5. Qual verso? O verso 2. 1 Tessalonicenses, verso 2. Ah, Lê aí, por favor, que eu não estou conseguindo aqui achar. o verso 2. 1 Isso. Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Está escrito Uhum. assim: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. E O aí, dia do Tiago? Senhor vem à noite. Então, mas Porque, há vários textos, né? Principalmente esses textos que falam, que comparam a vinda de Jesus com o ladrão à noite, né? Ou seja, algo, vai ser algo assim inesperado, né? Por isso que vai levar uns e outros não. pois é, porque aqui no verso, Tiago, Mas o verso 2, ele vai dizer, o verso 2 que porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque assim, a gente não sabe quando é que a gente vai ser roubado, né? O ladrão não diz o dia que vem assaltar a casa da gente. Por isso que eles usam esse argumento de que assim como um ladrão não avisa o dia que vem assaltar a casa, assaltar a gente, nós também seremos arrebatados assim, porque ninguém sabe a hora que vai ser arrebatado. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Tem outros textos que vão falar mais sobre isso. pegando também, voltando para aquele texto de Mateus 24, 41, né? Quando Jesus declara, quando Jesus declara ali que um será tomado e o outro será deixado, Jesus ele está simplesmente apontando para o fato, né, de que nem todos, nem todos estarão preparados. É isso que Jesus está querendo mostrar ali, né? Inclusive, Thiago, tem um filme, né? Tem um filme, Serão salvos. não sei se tu já assistiu um filme, que é um avião, o avião tá lá voando e de repente começa os passageiros a sumir do avião, né? Que é a cena do arrebatamento secreto, né? Existem hoje aí no, na indústria cinematográfica, né? Existem vários filmes, eu creio que até séries, novelas, né? A gente teve aí, por exemplo, uma novela recentemente que mostrou acontecendo aí o arrebatamento secreto, né? As pessoas desapareciam e há filmes sobre isso também, né? É um Sim, assunto que causa curiosidade, né? sim. Agora, Thiago, se nós não seremos, né, arrebatados secretamente, porque o texto que nós lemos aí diz que nós seremos arrebatados, nós seremos arrebatados, né? E como algumas igrejas pregam, algumas pessoas pregam, e é doutrina de algumas igrejas, diz aí que é secretamente esse arrebatamento. Mas, e nós? Nós adventistas do sétimo dia, qual é a nossa visão bíblica sobre esse arrebatamento? Se não existe um arrebatamento secreto,
Então, o que é que vai acontecer? Qual é o arrebatamento que a Bíblia fala, né? Se não há arrebatamento secreto, tem algum arrebatamento? Seremos nós realmente arrebatados? Isso. Como eu falei no início, nós cremos que seremos arrebatados, né? O texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu gostaria de ler do verso 16, a partir do verso 16. Tá? O verso 16 diz assim, ó, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de Deus, ou a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha aí, seremos arrebatados, Rafael. Juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Rafael, interessante que esse texto também é usado para defender a doutrina do arrebatamento secreto. Esse texto aqui que eu li, ele também é usado. É o texto que Sim. diz que nós seremos arrebatados. Agora tem um detalhe nesse texto. Esse texto de 1 Tessalonicenses, também o texto de 1 Coríntios 15, do verso 51, que nós não mencionamos, né? Que é ali no momento, um abrir e fechar de olhos, Mateus 24, todos esses textos, eles estão falando do mesmo assunto, que é a volta de Jesus, segunda vinda de Cristo. Então, os textos, eles falam do mesmo assunto. E aí, como eu mencionei no início, aquela crença, aquela ideia de que vai haver um período de 7 anos, né? A grande tribulação, e aí os verdadeiros cristãos, para não passarem por esta tribulação, eles serão arrebatados secretamente e irão para o céu. E aí haverá esse período de 7 anos em que aqueles que não se arrependeram, não aceitaram, ficarão aqui e passarão pela tribulação, que são as 7 pragas do Apocalipse, né? Mencionadas no Apocalipse. Só que aí, quando nós lemos o contexto bíblico, que fala destes assuntos, né? Nós percebemos que a Bíblia ela não vai dar base para esse Sim. arrebatamento secreto. A Agora, vinda de Jesus, nós cremos, você perguntou, né? A segunda vinda de Cristo, nós cremos biblicamente que a volta de Jesus ela será visível, né? Audível, literal, pessoal, com poder e glória. E aí a Bíblia diz que todas as pessoas verão Jesus voltar. exato. E é interessante, eu gostaria de mencionar também aqui, no texto que eu li, de 1 Tessalonicenses 4, verso 16, o verso 16 diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ou seja, vai ser ressoada a trombeta, vai ser tocada a trombeta. Então será um evento audível, onde todos irão ouvir. E aí ele diz que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que estiverem vivos, eles não irão para o céu antes da ressurreição dos mortos. Está entendendo? Tiago, ó, interessante aí. Esse verso, ele diz aí, porque mesmo o Senhor descerá do céu. Ou seja, o Senhor vai descer do céu. Se é secreto, por que o Senhor vai descer do céu? Não tem lógica, Pois é. né? Se seria secreto, por que Jesus vai descer do céu? E outra coisa, se é secreto, por que os anjos vão tocar trombeta? Porque vai ser barulhento a volta de Jesus. Vai ter barulho.
né? Então não tem como Isso. ser secreto, né? E falando da volta de Jesus, Tiago, só no Novo Testamento, só no Novo Testamento, nós temos aí cerca de 300 textos que falam sobre a volta de Jesus. 300 só no Novo Testamento. Uhum. Com certeza, viu? 300. E aí, Tiago, agora eu queria falar sobre isso, então, sobre a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus, ela fala sobre esse arrebatamento. Porque como nós lemos aí em 1 Tessalonicenses Não estou te ouvindo. 4:17, diz, tá ouvindo agora? Agora estou. Bom, como eu estava dizendo, em 1 Tessalonicenses, né, 4:17, como você leu aí, diz que nós seremos arrebatados. Então, explica aí pra gente o que é esse arrebatamento que 1 Tessalonicenses 4:17 fala. Qual é esse arrebatamento, então? O arrebatamento, esse arrebatamento que Paulo está mencionando aqui, ele é exatamente quando Jesus voltar, entendeu? Então, assim, não há um período de 7 anos. Não, não há um período. Esse período de 7 anos, eles tiram de uma interpretação incorreta da profecia de Daniel, das 70 semanas, né? Mas a Bíblia, nem a profecia, nem em nenhum outro lugar da Bíblia dá uma base para esse pensamento. Então, o arrebatamento ele só vai ocorrer quando Jesus voltar. Na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, de acordo com o texto que nós lemos, quando ressoar a trombeta, quando os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarem, e aí haverá o grande reencontro, né, Rafael? Haverá o grande reencontro, né? Porque ele diz assim, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, as pessoas que estiverem vivas na ocasião da volta de Jesus, né? Ele diz assim, seremos arrebatados, ou seja, levados para encontrar com o Senhor nos ares. Quando Jesus voltar, nós sabemos que Jesus não vai pisar na terra, né? Sim. Jesus não vai pisar na terra, ele vai estar numa nuvem. E aí ele vai enviar os anjos, né, os seus anjos, a Bíblia diz, enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos. E aí nós seremos arrebatados, né? Outra expressão também é transladados, elevados ao céu Uhum. para encontrar com Jesus. Esse será o arrebatamento. E, de acordo com os textos bíblicos, não será secreto, porque aí vai ter som de trombeta, né? Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Agora, eu queria ler, Rafael, eu queria voltar a ler Mateus 24. Mateus 24, que fala da volta de Jesus. E quero pegar aqui o contexto. Agora o contexto, né? Sim. Por exemplo, Mateus 24, do verso 26 a 31. Do verso 26 a 31. Jesus ali o discurso dele falando a respeito da vinda. Ele dá ali, no capítulo 24, Jesus vai falar dos sinais, né? Dos eventos que antecederiam a sua volta. E aí do capítulo, do verso 26, do capítulo 24, no verso 26 ele diz assim, ó, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Outro texto que também é usado, né,
para defender o arrebatamento secreto, né? Ora, vai ser secreto, né? Porque de súbito, como um relâmpago. Ou seja, é a ideia de que do nada as pessoas vão desaparecer, né? Só que Só quando que aí, Jesus usa essa expressão, só que aí, pode falar. Thiago, interrompendo aí. Só que aí a questão do relâmpago, né? O relâmpago, quando se mostra, ele se mostra do Oriente até o Ocidente, né? Quem estiver olhando para o céu vai ver o relâmpago acontecendo, né? Não é uma coisa totalmente secreta, porque quem estiver olhando para o céu consegue ver um relâmpago. É, a, compara a comparação do relâmpago que Jesus faz é porque, por exemplo, tu não sabe o momento exato que o relâmpago, que o raio vai cair, que vai Uhum. acontecer um relâmpago, ou tu não sabe aonde ele vai cair, né? Por exemplo, tu tá de boa aí do nada, de repente, pá, um relâmpago. Aí tu se assusta, ou seja, é algo inesperado. Então, quando Jesus usa essa comparação, ele está falando que a volta dele será assim, inesperada, não secreta, agora inesperada, porque ele disse que nós não Uhum. sabemos o dia nem a hora. Por isso que Exatamente. está preparado, né? E aí, continuando, aí o verso 28 ele diz: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Agora, do verso 29, ele diz assim: ó, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, né? Todos os povos da terra, olha aí, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, viu aí? Os Uhum. quais reunirão seus espíritos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quebrou. E aí, quando Jesus entra naquele verso 40 e 41 do capítulo 24, Jesus ele está fazendo uma exortação à vigilância, ou seja, de estar preparados para o dia do Senhor, que será de repente, inesperado, não secreto, ou seja, vai ser de surpresa, né? Como um ladrão de noite. Tu espera o ladrão que roubar a tua casa, Rafael? Eu espero que ele Não. nem venha. Porque se tu soubesse o dia que ele fosse, aí tu ia se preparar, né? Com Pois é. certeza. Então, e aí a gente precisa estar preparado para esse dia. Quando Jesus diz que um será levado e o outro será deixado, e duas estarão trabalhando no moinho e uma será levada, é aquilo que eu já falei. Um vai estar preparado, o outro não. Nem todos serão salvos quando Jesus voltar. Entendeu? Exatamente. E aí, Thiago, esses versos que você acabou de ler, eles também nós podemos ler Atos capítulo 1, versículo 11, aonde ali os anjos, né, dizem para os discípulos: varãos galileus, por que vocês estão assim, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está sendo assunto ao céu, que está subindo para o céu, virá outra vez, né? Então, lá em Atos, o anjo já deixa claro, e olha, é um anjo que diz, né, para os discípulos: não fiquem preocupados, porque esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar nas nuvens do céu. E o próprio Jesus fez uma promessa, né? Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, né? É uma promessa que é até baseada no casamento antigamente, né? Que o noivo, quando ia pedir ali a noiva em casamento, ele ia até os pais da noiva, né, perguntava o dote da noiva e depois voltava para casa para arrumar o dinheiro, arrumar a casa e depois voltava para então casar com a moça. Foi a mesma promessa que Jesus fez,
né? Eu vou para o céu, vou preparar lugar. Quando eu voltar, vocês vão comigo novamente. Então as pessoas ficam esperando um arrebatamento secreto, que não vai acontecer, mas é pregado, infelizmente, né? E às vezes são pessoas sinceras que estão sendo enganadas por pessoas que muitas vezes ficam distorcendo as palavras da Bíblia, porque a Bíblia é clara, todo olho verá a volta de Jesus. Todos. Tem até uma passagem que diz, né? Até mesmo aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que mataram Jesus, vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Porque Jesus disse: E vocês verão o Filho do Homem vindo assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Verdade. Rafael, eu tenho uma pergunta para te fazer, eu pensei aqui agora. Você está só me Rapaz, fazendo pergunta, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. É, essa crença, tudo bem, nós vemos pela Bíblia que não vai haver um arrebatamento secreto, né? Jesus vai voltar, não vai ser secreto, todo olho verá. Mas qual é o perigo de acreditar no arrebatamento secreto, Rafael? Tiago, o perigo de você acreditar no arrebatamento secreto. Eu vejo de dois modos, né? Tem um lado bom, que você fica tentando se preparar para que, se caso isso aconteça, você esteja preparado, né? Só que o lado do Uhum. ruim, só que o lado ruim de você acreditar de um arrebatamento secreto é que, como nós conhecemos, daqui a pouco vai aparecer o anticristo aí. E vão dizer, olha, Jesus está em tal canto. E essa pessoa vai lá, com toda a sinceridade que ela tem, e vai acabar sendo enganada pelo anticristo. E aí a chance que ela tem de ganhar a vida eterna em Cristo Jesus, ela vai perder por acreditar, né, nessa falsa doutrina de que vai ser arrebatado secretamente. As pessoas vivem, eu conheço pessoas, Thiago, que vivem esperando isso acontecer. Vivem esperando ser arrebatada secretamente, que vai sumir do mapa e ninguém vai saber para onde ela foi, só quando ele voltar, né? Só depois de passar os 7 anos e tudo mais, a glorificação, a tribulação, é que ela vai aparecer e vão dizer, ela vai dizer, olha, eu estava no céu esse tempo todo. Né? Então, assim, o perigo é de você, porque a gente está sendo enganado. Quem acredita, a gente está sendo enganado. Esse é o perigo, né? De perder a vida eterna por uma coisa que não é bíblica. Não existe E arrebatamento outra, secreto na Bíblia. Isso é fake news. e outro que também tem é, fica fica aquela expectativa, né, da pessoa ter uma segunda chance, né? Porque, como eu falei, junto com a crença, o que é o arrebatamento secreto? É a crença de que Jesus vem, aliás, Jesus não vem, ele arrebata a igreja secretamente, né, rapta a igreja, para que os verdadeiros crentes não passem pela grande tribulação, pelo aqueles 7 anos de tribulação. Então, fica a expectativa da pessoa ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance, né? Para tomar, por exemplo, a decisão de seguir a Jesus. Uhum. Porque, por exemplo, mesmo que você não seja arrebatado no arrebatamento secreto, ainda terá outra oportunidade de ser salvo, se você passar pela grande tribulação. Olha aí o perigo, né? Então, algumas pessoas, elas podem pensar assim, não, embora eu não aceite Jesus agora, mas haverá uma segunda chance, né? E outra E nós sabemos que não também tem, né? e fica também a distração, né, em relação ao plano da salvação. Então, Exatamente. nós precisamos entender que a nossa oportunidade de salvação é enquanto estamos vivos, enquanto Jesus está intercedendo por nós, quando Ele é o nosso intercessor. E quando Jesus voltar, Rafael, todo caso terá sido decidido, o meu e o seu, né? Quando Jesus voltar, não vai haver segunda chance, não. Hum.
né? Então, ele vem, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos, junto com aqueles que ressuscitaram, eles serão levados para o céu, serão arrebatados. O arrebatamento vai ser isso aí, não vai ser secreto. Vai ser um evento só, não dois. Por isso que a gente precisa se preparar. Por isso que Jesus nos exorta a sermos vigilantes, né? E aí, Tiago, você falou num ponto bem interessante também, que já quebra uma outra doutrina, que é a questão da intercessão, de que Jesus está lá no céu intercedendo por nós, pela nossa salvação. Algumas pessoas também acreditam que quando morre, né, se a pessoa tiver feito bem, vai logo para o céu. Se tiver feito mal nessa terra, vai direto para o inferno. Se tiver sido a pessoa mais ou menos, está no purgatório. E aí nós lemos alguns versos que diz que, né, e lá Apocalipse também vai dizer que Jesus vem para dar recompensa. Jesus só vai dar recompensa quando ele voltar. Então, como é que as pessoas ainda acreditam, né? E tem pessoa que ainda prega isso, ainda ensina para as pessoas de que se morreu, foi uma pessoa boa, vai para o céu. Morreu, era uma pessoa ruim, vai para o inferno. Era uma pessoa mais ou menos, está no purgatório. E aí você pode interceder, tem os santos que podem interceder. Mas como nós vimos, Jesus é o único que pode interceder e ele só vai dar recompensa na sua volta, né? Então, algumas doutrinas, né, que são pregadas, né, inclusive a venda de indulgências, né, que a gente poderia falar também. O pessoal vendia pedaços de terra lá no céu, né? São coisas que as pessoas pegam fora de contexto, muitas vezes, fora do contexto bíblico e pregam isso para as pessoas. E eu fico assim preocupado porque muitas vezes são pessoas sinceras, colocam toda a fé que tem naquilo que é ensinado. Uhum, com certeza. Vou dar uma boa noite aqui para o Sidney. Boa noite, Sidney, lá de Santa Catarina, nos assistindo. Se for meu primo, é o lá de Santa Catarina, nos assistindo É aqui. o Sidney. O Sidney da O Sidney da Helena, esses aí. Agora, Thiago, é, falando sobre ainda arrebatamento, e a glorificação? Quando é que vai ele ser a glorificação? É ele mesmo, é o filho da Helena, meu primo. E a glorificação, Tiago? Que nós achamos lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. Quando é essa glorificação? quando seremos glorificados, né? É lá diz que nós seremos glorificados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a glorificação, cara, vai ser quando o anjo tocar a última trombeta. Já pensou? O verso 51, Paulo ele diz assim, ó, eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No Tiago, momento, o que é esse dormiremos aí? Nem todos Rafael, nem dormiremos. quando Jesus voltar, vai ter pessoas vivas. Nem todos irão passar pela morte. Entendeu? Você lembra? Isso é um assunto, talvez, para uma outra live, mas a gente entende pela Bíblia que a morte é comparada ao sono, né? Quando Paulo ele usa a mesma expressão que Jesus usa lá em João 11, por exemplo, quando fala da morte de Lázaro, né? Uhum. O sono de Lázaro adormeceu. Quando Paulo usa aqui essa expressão, nem todos dormiremos, ele está querendo dizer que nem todos irão morrer, né? Ou nem todos irão passar pela morte. Que haverá pessoas vivas quando Jesus voltar, certo? E aí no verso 5 ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade.
e que todo o corpo mortal se revista da imortalidade. E aí nós seremos glorificados, ou seja, nós receberemos um corpo de glória, um corpo glorificado, sem as manchas do pecado, né, Rafael? Sem os traços do pecado. Com certeza, Tiago. Então, assim, o texto é bem claro. Nós só seremos glorificados e levados para o céu quando Jesus voltar. O texto é claro. Só que, cara, eu fico assim, às vezes eu fico chateado, porque aqui tem muitas igrejas, sabe? E eu fico passando e eu vejo as igrejas pregando sobre isso, fazendo isso de doutrina, ensinando as pessoas dessa forma, de que vai ter um arrebatamento secreto, e de que vão passar 7 anos, e de que não sei o que mais, e vai. E eu fico com vontade de entrar na igreja, bicho, e pregar, sabe? O que está na Bíblia de verdade. Mas sabe que não é bem assim. Mas aqui, Tiago, também, nesse texto que você acabou de ler, também tem uma coisa bem interessante, né? Que ele diz assim, quando ele fala aqui que nem todos dormiremos. E aí eu queria perguntar para ti o seguinte: tem alguém no céu que não passou pela morte, que estava aqui na terra e que está no céu hoje? Cara, de acordo com a Bíblia, tem algumas pessoas, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus e ele foi transladado, né? Ou seja, Enoque foi arrebatado para o céu. E Que privilégio, também a Bíblia menciona. Oi? que privilégio esse de Enoque. E aí a Bíblia também menciona Elias, né? Que foi elevado ao céu. Não passou pela morte. E aí, Tiago, E aí eles, nós cremos né? também que, sim, Assim, Enoque, ele tem uma representação, né? Ele representa justamente a classe das pessoas que não vão morrer quando Jesus voltar. Enoque e Elias, né? Enoque, eles. Eu ia te falar exatamente agora. Eu vou, na verdade, mencionar Moisés, né? Nós cremos Exato. que Estava até Moisés, aqui, ó, escrito aqui. há evidências bíblicas de que a Bíblia fala da morte de Moisés, né? Ele morreu lá no Monte Nebo, mas há evidências bíblicas de que Moisés ele está no céu, ou seja, ele foi ressuscitado e foi também levado ao céu. Então, como você mencionou aí, Elias, Enoque, eles representam ali aquela classe de pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar, né? E Moisés, ele representa ali aquela classe de pessoas que serão ressuscitadas para irem para o céu, né? Sim, exatamente. Então, assim, é claro, tem as evidências bíblicas, né? E se a gente procurar na história, né, fatos históricos, a história também vai comprovar muita coisa da Bíblia. A ciência também comprova muitas coisas da Bíblia. Só que hoje as pessoas vão muito no assim diz o pastor. Não é porque meu pastor disse, né? As pessoas não vão para a Bíblia e olham e dizem assim, não, Deus disse assim. As pessoas vão no que o pastor diz, não é porque meu pastor disse que arrebatamento é secreto, de que eu tenho que falar em línguas estranhas para ser batizado pelo Espírito Santo, né? Eu posso orar para um santo, para que ele interceda por mim, e vai muitas coisas. Então, assim, quando a gente para analisar, às vezes eu fico analisando o tanto de doutrina que tem fora da Bíblia, dá vontade de chorar, bicho, porque é muita coisa, né? Muita mesmo. Realmente, muita coisa, né? E Quando- aí, por isso que a gente precisa desse livro aqui, camarada. Exatamente, Thiago. Eu tô com Precisa um estudar aqui, cara. esse livro. Só, olha o que eu tô aqui, ó. A Bíblia Mais. Tô com ela aqui, ó, falando Essa aí é uma bela. exatamente sobre o arrebatamento, né? Sobre a volta de Jesus. Eu ganhei isso aqui lá no sorteio que eu fui. Então, assim,
O que as pessoas precisam entender é que nós vamos ser arrebatados, ou melhor dizendo, elevados, né, até Jesus nos ares, quando Jesus voltar. Né? Não é quando Jesus, se Jesus não fosse voltar, então para que que ele ia vir nas nuvens? Para que que ia ser tocado trombetas? Para que que os anjos iriam vir? Se ia ser arrebatado secretamente, ou se quem morre bom, uma pessoa boa vai para o céu direto, para que Jesus ia voltar? Então a gente percebe que há discrepâncias, né, com relação a este ensino. Os próximos, aliás, os próprios textos que são usados para defender esse ensino, eles mesmos deixam claros que não vai ser secreto. Né? Não vai ser secreto. Agora, Tiago, Jesus vai voltar da maneira como nós vemos na Bíblia. agora, Tiago, Visível. ó, Apocalipse, capítulo 20, verso 5, ele diz assim, Apocalipse, capítulo 20, o versículo 5, diz assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quem é esse grupo aqui que não ressuscitou até que se passassem 1000 anos? Esse grupo aí, Rafael, é o grupo daqueles que rejeitaram o plano da salvação, né? Infelizmente rejeitaram a graça de Jesus Cristo, não aceitaram a Cristo, né? Que são os ímpios, né? Esses não ressuscitarão na primeira Infelizmente. ressurreição, que é a ressurreição dos justos, né? Eles só Exatamente. irão estar após o milênio, né? De acordo com o Exatamente. Apocalipse. Deixa eu ver aqui um texto que eu selecionei aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É, Mateus 16. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Ele também vai falar sobre esse assunto que nós estamos falando. Pronto. Eu acho que tu até leu, que ele diz assim, Mateus 16, 27. Ele diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Né? Então, Jesus vem com os anjos, porque os anjos vão ficar responsáveis para juntar as famílias. Os anjos vão sair juntando, né, as famílias quando Jesus voltar, porque Jesus vem com todos os anjos. A Bíblia é clara que a Bíblia diz que todos os anjos vêm com Jesus, né? E esses anjos, eu estava estudando isso, esses anjos, eles são responsáveis por juntar as famílias na volta de Jesus. Na ressurreição, eles vão começar a juntar os membros das famílias. E aí, Tiago, eu fico imaginando, se Deus assim permitir, né, que naquele dia eu fico imaginando os anjos trazendo a minha irmã para mim se encontrar comigo, ó, cara. É uma esperança. É aquilo que eu te falei, né? Vai ser um grande reencontro, né? O Um maior grande, reencontro da história dele. um grande reencontro. Vai. E assim, Tiago, que pena que infelizmente, por conta de pessoas que pegam, né, ficam usando só alguns textos, né, não pegam o contexto todinho, pegam versos soltos, né? Que pena que muitas pessoas estão sendo enganadas por isso, cara. Que pena que poucas pessoas têm essa esperança de encontrar os seus entes queridos na volta de Jesus, né? Que pena que muitas pessoas não querem aceitar Jesus na sua vida e transformar a vida, né? Mudar de vida para ter uma vida melhor no futuro. Porque, cara, as pessoas querem muito o aqui e o agora. Eu fico vendo essa geração, eu não sou tão velho assim, vou fazer 26 anos. Mas eu fico vendo essa geração, Thiago, cara, é uma geração fraca, bicho. A geração do que é agora, é porque eu quero agora, eu quero aqui. Se não for agora, eu não quero mais, não preciso mais, não vem. Então, cara, eu fico preocupado.
Realmente, é preocupante, né? Preocupante. É preocupante. Porque, É preocupante. porque assim, Tiago, esses jovens de hoje, essa garotada que tá crescendo agora, que tá nascendo agora, cara, eles crescem sem nenhuma perspectiva de vida futura em Deus. A perspectiva de vida que esses jovens têm, que estão crescendo agora, é de ficar ricos, estudarem, fazer faculdade, ser alguém na vida, ou então jogar, que agora tem um monte de joguinho aí que a galera ganha dinheiro, né? E a galera não para, bicho, para estudar a Bíblia. A gente convida para ir para a igreja, para dar um estudo bíblico. Eles não querem, cara. Eles não querem, tu acredita? Eu fico assim, bicho, como é que pode? Eu, com 18 anos, deixei tudo para entrar na igreja. 18 anos. Entrei na igreja. E esses jovens de hoje a gente vai falar sobre Jesus, cara. A galera não quer saber, bicho. A galera não tem esperança de dias melhores com Jesus. Não tem. Realmente. Eu não sei se tu viu, Thiago, mas saiu uma pesquisa de que acho que é 75% dos jovens que entram nas igrejas, de 100% de jovens que entram na igreja, 75% saem. Hoje. De 100, 75% saem. E a maioria que sai são filhos dos pais da igreja. Complicado. E triste, né? Realmente. É triste, cara. Porque assim, Jesus vai voltar, como a gente já leu aqui em várias passagens da Bíblia. Os anjos vão reunir as famílias. Nós seremos glorificados, teremos nosso corpo transformado. Esse corpo corruptível vai ser totalmente incorruptível. Não vai haver mancha. Não vai a cicatriz. Ah, as cicatrizes que eu tenho vão sumir todas, né? E as pessoas não querem isso, cara. Não querem ser salvas, não querem mudar de vida, não querem ter um corpo perfeito, não para estética, mas um corpo perfeito em que não vai sentir mais dores, de que não vai passar mais por aflições. Cara, eu tinha enxaqueca, tu sabe bem disso, eu tinha muita enxaqueca, e hoje, graças a Deus, eu não tenho tanta enxaqueca assim, porque mudei minha alimentação, mudei meu estilo de vida. Isso requer um preço e as pessoas não querem, Verdade. né? Então, assim, quando a gente fala de arrebatamento, não é para assustar as pessoas, né? Não é para assustar, mas assim, nós vamos ser elevados às alturas para morar com Jesus. Mas essa é uma escolha que nós temos que fazer. E não vai ser secreto. Você não pode esconder nada. Nada, sabe? É, eu tenho uma pregação sobre Davi, né? Que Davi achou que quando cometeu aquele pecado, ninguém ia saber do pecado dele. Davi achava que ninguém sabia do pecado dele. Mas ele esqueceu que o céu estava vendo o pecado dele, né? E aí, meus irmãos, meus amigos, os pecados ocultos nessa terra são uma vergonha pública no céu. Perder a salvação, Tiago, deixar de ser elevado para o céu por conta de um pecado escondido, é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Cara, eu fico vendo na escola sabatina. A escola sabatina, ela é uma faculdade de teologia da nossa igreja. Eu sou professor aqui da escola sabatina daqui dos adultos. Mas tu acredita, Thiago, que às vezes eu começo a dar aula, só tem 3, 4 alunos, cara. E eu fico, bicho, a hora que a gente tem para debater os assuntos, para tirar as dúvidas, para comentar, para dar opinião, né? E até para criar mais opiniões, mais ideias, as pessoas não vêm para a escola sabatina, cara. Que é onde a gente analisa os textos, onde a gente tira essas dúvidas sobre arrebatamento secreto, a volta de Jesus, onde a gente fala sobre as profecias de Daniel, né? Então, assim, cara, o que é que tá acontecendo? Será que as pessoas estão acreditando mesmo que vão ser arrebatadas secretamente? Falta de compreensão.
compreensão, às vezes, né? Inclusive, tu mencionou isso aí, Rafael, eu lembrei agora, né? A gente até mencionou esse assunto hoje, estudando, discutindo sobre a lição da escola sabatina. Travou aí, Rafael. Oi? Agora voltou. Então, a gente discutindo a lição da escola sabatina, né? E aí alguém falou que o evangelho estava sendo pregado a todo mundo, que ninguém tinha desculpa, porque hoje todo mundo sabe, né? Hoje todo mundo sabe sobre Deus, todo mundo sabe sobre a volta de Jesus, né? A internet, a televisão está aí anunciando. Só que tem essa questão, eu até mencionei, né? Embora a maioria das pessoas saibam sobre Deus, a maioria das pessoas saibam sobre a volta de Jesus, o problema é que nem todos têm a mesma compreensão da volta de Jesus. Nem todos pensam da mesma maneira. Por isso que o evangelho, ele é eterno, ele é único. Só há um evangelho só, não há dois evangelhos. Não há dois meios de salvação, rapaz. Então as pessoas precisam entender que só há uma maneira de ser salvo. A volta de Jesus é de um jeito só, não é secreto. Então muitas pessoas não entendem isso ainda, embora elas tenham escutado falar, elas ouçam falar sobre a volta de Jesus, sobre Deus, mas às vezes a forma de entender é diferente, né? Não é a forma correta, não é a forma bíblica. Por isso que muitos são enganados e muitos, às vezes, acabam rejeitando por não entenderem, por não compreender. Tem isso também, né? E aí, Thiago? E aí, Thiago, assim, isso aí já entra, né, na pergunta que Joelma fez lá no começo. Como é que nós podemos abreviar a volta de Jesus? É ensinando as pessoas, é pregando este evangelho, né? E assim, Apocalipse é bem claro. Um evangelho. Só existe um evangelho eterno. Não são vários. É um evangelho, né? Hoje, nós sabemos que existem mais de 30 mil religiões no mundo. Cada um se encaixa na que gosta. Mas a gente tem que procurar o que a Bíblia diz, o que é que Deus diz, né? Esse evangelho é eterno. Por que que ele é eterno? Quem é que está por trás dele? Né? Então, assim, e assim, a gente tem que ter um cuidado também, a gente que dá estudo bíblico, que quer pregar o evangelho, em passar o estudo bíblico bem passado, ter paciência, ensinar com cuidado, com carinho, tirar as dúvidas, né? Ter bons argumentos, estudar bem o tema, porque às vezes é o último estudo bíblico que aquela pessoa vai ter. Ano passado, eu passei por um momento bem assim, impactante na minha vida, Thiago. Eu estava em Serra Talhada, e aí eu fiz duas visitas a uma senhora. Duas visitas durante o evangelismo. Cara, tu acredita que no terceiro dia, quando eu ia visitar essa senhora, eu recebi a notícia que ela tinha falecido? Falei dois estudos bíblicos a ela. Dois estudos bíblicos. No terceiro que eu ia dar, a mulher faleceu. Forte. Aí eu fiquei, quando eu soube, eu fiquei, cara, será que os dois estudos bíblicos que eu dei valeu a pena para ela? Será que naqueles dois estudos bíblicos ela conseguiu entender o que é a salvação, quem é Jesus, o que é a Bíblia, para que serve a Bíblia, que Deus está disposto? Será que ela realmente aceitou o apelo que eu fiz do estudo? Né? Então, às vezes, a gente se preocupa muito em dar 1, 2, 3, 4, 5, 10 estudos bíblicos. Meu irmão, não é número, é qualidade. É ensinar sobre arrebatamento secreto, que é uma falsa doutrina, mas ensinar de uma maneira que as pessoas possam entender realmente, né? Que elas possam compreender. Infelizmente, a gente fala muito sobre isso, né? Eu e você, de que hoje, infelizmente, as pessoas querem números, quantidade, e não querem qualidade. Então, assim, às vezes, eu digo assim, um estudo bíblico bem passado, bem doutrinado,
bem explicado, é melhor do que ter 10 estudos bíblicos, Sim, né? verdade. Então, assim, Joelma, a sua pergunta aí, como é que a gente pode apressar a volta de Jesus? Eu não sei como é que a gente pode apressar, porque tudo acontece num tempo determinado. Ele sabe quando as coisas devem acontecer. Mas nós podemos pregar este evangelho do reino de forma mais eficaz, de forma mais rápida, né? Dedicando o nosso tempo, um tempo de qualidade melhor, dedicando nossos talentos para Deus, né? Dedicando ofertas, dízimos, né? Para que a expansão do evangelho vá para outros países. Eu digo aqui, esse ano, uma amiga da gente aqui foi para uma missão, tá lá no Piauí, numa missão. Então, os jovens dizem assim, Thiago, ai, na igreja eu não tenho o que fazer. Cara, eu tenho um ano em missão. Você passa um ano fazendo missão, né? Tá lá, é um ano de missão. Você quer dedicar, você quer apressar a volta de Jesus? Dedica um ano da sua vida ao Evangelho. A pregação do Evangelho em um ano em missão. Vai ensinar esses temas que a gente quer falar aqui para as pessoas lá, sobre o que é a Bíblia, a volta de Jesus, arrebatamento, se é secreto ou se não é, o milênio, o santuário. Sabe assim, a doutrina do santuário deveria ser mais estudada. Hoje existe um santuário celestial onde Jesus está intercedendo por nós. Somente Ele intercede. Né? Então, assim, é preciso ter mais tempo de qualidade para falar sobre Jesus e não quantidade. Então, assim, não se preocupe, porque você, Joelma, eu, Tiago, nós não temos como apressar a vinda de Cristo, falando assim, literalmente. Mas nós temos como pregar o Evangelho. Porque se Jesus quiser, ele pode revelar o Evangelho para as pessoas em sonho. Ele pode mandar um anjo. Mas ele escolheu nós. É de pecador para pecador falando sobre o Evangelho. Então a gente tem como pregar o Evangelho. Como apressar, eu acho que é um pouco difícil. O que é que tu acha, Tiago? Tem como apressar? Não, eu acho que pregando o evangelho, é, eu creio que assim, Deus nos deu a missão de pregar o evangelho, não porque ele precisasse disso, né? Porque Deus não precisa de nós para pregar o evangelho. Ele precisa Jamais. saber que o evangelho ele será pregado independente de eu ir lá ou não. Ou seja, mas é a missão que Deus confiou a cada um de nós, é essa, pregar o evangelho, né? É aquela questão também de que Jesus não voltou ainda. Não, é importante aí que Joyce falou. A Bíblia diz que ele está sendo longânimo, porque ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? Então, esse é um dos motivos porque Jesus ainda não voltou. Mas eu aprendi uma coisa, Rafael, e a importância de estarmos preparados para a volta de Jesus. Porque é fato que nós cremos, né? Todos nós que conhecemos a verdade, nós cremos que Jesus vai voltar literalmente nas nuvens do céu. Mas eu aprendi que o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida, cara. Exatamente. O tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida, Tiago, entendeu? deixa eu te Quando- fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu, não- eu, olha, eu já orei assim. Eu já orei assim. E às vezes eu oro. Senhor, se o Senhor vê, e o Senhor sabe disso, se o Senhor acha que eu não vou aguentar os últimos dias dessa vida, se o Senhor sabe que lá na frente eu posso te abandonar, que eu posso te deixar, se for para minha salvação, Senhor Deus, eu quero, por favor, me coloque para dormir. Tu já orou assim, Tiago? Pedindo para que. Porque é um preço de uma vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui para mais tarde, o que vai acontecer amanhã. A gente vai dormir, às vezes, com tanta certeza de que amanhã vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a gente não tem certeza de nada, né? Verdade.
eu, eu oro para que seja feita a vontade de Deus. Talvez não tenha orado especificamente assim, para que seja feita a vontade de Deus. Mas Sim. olha que interessante. A comportora mais pressão do Brasil está aqui na live, a Andressa Cristina. É, ah, Aí é pressão, viu? é, Então, assim, como eu estava falando, né? Eu aprendi isso. O tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida, enquanto nós estamos vivos, cara. Enquanto a gente está vivo, a gente está com a nossa oportunidade de salvação, né? Quando eu morrer, a oportunidade para mim acabou. Se eu morrer com Cristo, né, eu serei ressuscitado quando ele voltar. Se não, eu só irei ressuscitar após o milênio para a condenação eterna. Então, enquanto você está vivo, não perca tempo, né? Aceite a Cristo como seu Salvador, se prepare para o retorno dele, né? Um retorno que nós cremos que é pessoal, que é literal, que é visível, né? Que é audível, não será um arrebatamento secreto. Então, enquanto você tem vida, tenha certeza que você tem oportunidade, né? Você Hebreus, né, Tiago? talvez não tenha estado ainda. Hebreus vai dizer, né? Fala. Se ouvirdes Sim, a voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de salvação, sim, né? Hoje exatamente. é o dia de salvação. Ó, Tiago, Joyce colocou aqui que a missão confiada a nós, os anjos desejam realizar, né? Os anjos realmente têm desejo de realizar nossa obra aqui na Terra. Pena que nós muitas vezes não temos essa dimensão. A gente não consegue colocar isso na cabeça de que quando eu estou dando estudo bíblico a alguém, quando eu vou visitar alguém com o intuito de dar um estudo bíblico, de fazer uma oração, de levar um alimento, uma roupa, eu estou fazendo aquilo que os anjos desejam, anseiam fazer, cara, né? Às vezes, Thiago, as pessoas oram assim, a gente encontra pessoas passando necessidade, né? Eu já passei muito por isso. As pessoas orando assim: Senhor, por favor, que o Senhor abençoe essa casa, que o Senhor venha prover as bênçãos, que o Senhor venha prover o alimento, não sei o que mais. E aí eu digo assim depois: gente, Deus já proveu. A bênção daquela casa é você que Deus mandou lá. Você tem que ser a bênção na casa daquela pessoa. Se Deus mandou tu ir lá visitar aquela pessoa doente, é porque tu tem que ser a bênção da vida dela. Seja comprando um remédio, seja levando ao hospital. Tá passando fome, tu tem que ser a bênção daquela família. Ah, Rafael, mas eu não tenho um alimento. Vai na igreja, tenta conseguir uma cesta básica. Vai na assistência social, pede também ali uma cesta básica na assistência social, não sei. Mas tenta ser a bênção na vida da pessoa. Não coloca a responsabilidade só em Jesus, né? Deus nos deu esta missão, o privilégio, não é nem missão, é o privilégio de tentar salvar pessoas, né? Eu fico muito feliz quando eu dou estudo bíblico, quem não fica, né? Que as pessoas são batizadas, entregam a vida a Jesus. Esse ano, para a honra e glória de Cristo, eu já vi 7 pessoas sendo batizadas, pessoas que eu dei estudo bíblico, que eu visitei. Então, isso é motivo de felicidade, né? Estão colocando aqui, Tiago, o seguinte aqui, ó. Almeida diz assim, muito importante conhecer a Cristo. Muitas pessoas até conhecem, mas não têm uma verdadeira intimidade com Cristo. Exatamente. Pessoas não têm uma intimidade verdadeira com Cristo. Outro ponto É isso aí, aqui, ó, verdade. aqui É diz isso assim, ó, aí. semente de paz. A oração é o caminho, por isso é um verbo, uma ação. Esperançamos a salvação, esperançamos em oração, ou seja, agindo. Muito bem, pessoal. Que bom que vocês estão interagindo e comentando isso. Exatamente. A salvação ela é todos os dias, né? O nosso homem interior precisa se renovar a cada dia, né? É o que diz Precisa, Paulo. Tiago. Precisa, cara. Urgentemente. E assim, Tiago, uma das coisas que a gente esquece é que a, na escola sabatina a gente está falando sobre as 3 mensagens angélicas, né? A gente muitas vezes tem que parar para ver o seguinte, que dentro das 3 mensagens angélicas, ali também tem a ordem da gente cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da saúde. Hoje a gente não está cuidando. São poucas pessoas que cuidam da sua saúde, tanto mental como física e espiritual, né?
Um exemplo, sei que seu nome é Tiago e sei que você existe. Porém, não sei de onde você veio, não sei do que você gosta, etc. Às vezes podemos até saber quem é mais, quem é, mas não conhecemos verdadeiramente. É Almeida, verdade. É isso Almeida aí. Shai. É, é. Ei, Rafael, tu lembra daquele livro do Alejandro Bulhon, Conhecer Jesus é Tudo? Sim, sim. Não sei se você, não sei se tu tem, se tu já leu, eu tenho esse livro, ele é Eu acho que eu maravilhoso. tenho ele. Conhecer Jesus é tudo. Gente, Acho que eu tenho conhecer, ele aqui. né? Conhecer é você ter um relacionamento, uma intimidade com a pessoa, entendeu? É como a irmã falou aí, ela me conhece, está me conhecendo virtualmente, sabe meu nome, mas ela não sabe do que eu gosto, né? Porque ela nunca me viu pessoalmente, não tem uma intimidade comigo. Então, tem pessoas que conhecem Jesus, conhecem o Jesus da Bíblia, e tem pessoas que até acham legal o Jesus da Bíblia, Tá mas aí não na tem uma moda hoje. intimidade com ele, não tem um Assim, cara, tá na moda relacionamento. hoje. Oi? Hoje tá na moda, né? Hoje tá na moda Sim, ser de Jesus, ou colocar uma Bíblia, se vestir para ir para a igreja, mas não tem um relacionamento profundo com Jesus. É uma relação, Tiago, é submersa, né? É uma relação superficial, é uma comunhão com Cristo que só boia, só fica boiando, nunca aprofunda, nunca mergulha de verdade, né? As pessoas hoje assistem muito àquele coach, né? Tem um coachzinho aí que prega muito, né? Que Jesus vai salvar, Jesus veio para te salvar, Jesus veio para isso, mas não é bem assim, né? O evangelho, ele não pode só emocionar. O evangelho, ele tem que mudar a nossa vida. Se nós vamos para uma igreja, para um culto, para um momento de interação da Bíblia, e aquilo não muda a nossa vida, só emociona, só faz a gente chorar e chorar, mas quando passa aquele sentimento de emoção, a gente faz tudo de errado de novo na vida, então não teve mudança, você não conheceu Jesus. Porque o Jesus da Bíblia, ele é assim, venha como você está, mas você não vai ficar como você veio. O Jesus da Bíblia é esse. Venha como está, mas você não vai permanecer como você está. é verdade, com certeza. Eu fico assim, Diego, porque, cara, hoje, como eu te falei, tem uma igreja muito perto aqui na minha casa, quase em frente. E aí eu vejo nos cultos, eles ficam dizendo, venha como você tá, Jesus te aceita do jeitinho que você tá, e tudo mais. Aí eu fico olhando daqui e as pessoas indo, sabe? As pessoas se emocionam, choram, cantam, e tudo aquilo. Aí quando é no outro dia, não mudou nada na vida, cara, sabe? Vem toda vez pro culto, toda vez a mesma coisa. Se emociona, chora, pede perdão, se reconcilia com Deus, mas acaba fazendo tudo errado de novo. Então isso não é mudança de vida. O evangelho não pode só emocionar. É verdade. Olha, eu não sei quem é essa pessoa aqui, Semente da Paz, mas ele diz assim: sim, precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, exatamente, nosso corpo, e também precisamos ser íntimos de Cristo e ser íntimo de si. Exatamente. Ó, apareceu mais texto aqui. Beleza. Lê aí, Thiago, esse texto que apareceu aí. Deixa eu procurar aqui. Almeida. Almeida Chay. É isso. Muitas E, vezes eu mesmo senti a presença de Deus por emoção também. Mas aí nunca quis só isso. Sempre quis além. Sempre quero muito além que Jesus como meu amigo. Quero Jesus como meu amigo mesmo. Acho que é isso. ó, É isso aí. leu de Almeida Joyce aí também. Chay, né? Evangelho não é conforto, é renovo. É, Aí que aquela ela é frase gosto escritora, muito, viu? né? Só informa, o evangelho transforma. Exato. Só emoção. Olha, olha, é incrível mesmo, Claro Thiago, aqui, ó. que, claro que se emocionar é normal, né, Rafael? Mas não é só Sim, isso. não, não é. Tem que haver uma conversão, uma transformação, né? Sim. Eu O acho, Thiago, evangelho, assim, como eu disse, o evangelho ele transforma vidas.
eu não sei você, né? Mas assim, às vezes eu já saí da igreja pensando muito no sermão que alguém pregou. Eu não me emocionei, mas aquilo me incomodou de um jeito assim, eu fiquei, como é que pregaram isso na igreja? E aí depois é que o Espírito Santo vai trabalhando dizendo assim, ó, aquilo foi pregado na igreja porque tu precisa melhorar isso na tua vida. Então, às vezes, como a gente diz, né, a gente tem que levar algumas pancadas, alguns sermões, pancada, para a gente se ligar na vida, né? Não pode ser só um sermãozinho de emocionar. Porque isso é coach, isso é terapia. Não pode ser assim. Aqui diz assim, isso, Rafael, precisamos ir além dos fenômenos, precisamos compreender que mesmo no silêncio, ele é o caminho. Ele é, e ele sempre vai ser, né? A gente está falando aqui sobre, a gente começou falando sobre arrebatamento secreto. Eu querendo ou não, Jesus vai voltar. Eu querendo ser salvo ou não, ele vai voltar. Não depende de mim, depende dele. Com certeza. Não sei, cara. Assim, no mundo de hoje, tá difícil, muito difícil. É, vou contar aqui. Tiago, tu pode contar suas histórias aí também. Eu vou contar aqui mais um testemunho, que é o seguinte. Lá em Serra Talhada também, onde eu estava fazendo evangelismo ano passado, eu encontrei uma senhora que eu dava estudo bíblico para ela e para o filho dela, Tiago. Os dois tinham depressão. E depressão, assim, bem agravante mesmo. E eles tinham pânico. Eles não gostam de socializar com as pessoas. Não gostam de estar em grupo. E aí, cara, todo dia, quando eu ia dar estudo bíblico, eles fechavam a porta da casa. Eu ficava trancado dentro da porta. Dentro da casa, né? Trancava a porta e ficava dentro da casa, trancado com eles dois. E aí, cara, foi incrível. Eu passei 40 dias lá. Eu dava estudo bíblico, eu visitava, perguntava como é que eles estavam e fui indo. No final do evangelismo, eles ficaram com tanto medo e com tanta ansiedade, Thiago, que eles não conseguiram ser batizados. Eles não conseguiram ser batizados de tanto nervosismo que eles ficaram, tanta ansiedade. E aí eu vim embora. E aí quando foi agora em janeiro, eu tava fazendo o Caleb aqui, eu recebi um monte de fotos e vídeo. Eles foram batizados. E estão indo para a igreja, estão frequentando. Né? Então, assim, olha a mudança de vida que o Evangelho fez na vida dessas pessoas. Né? Tirou aquela. Não tirou a depressão toda, mas aquele medo de O evangelho estar perto das pessoas. Né? é realmente. Conta aí teus testemunhos também, cara. Só eu que conto aqui os meus. Aí vai virar vigília, meu amigo. Não tem nada, não. O pessoal tá gostando aí. Pessoal, vocês estão gostando? Se tiver gostando, deixa aí nos comentários, tá? Ah, Thiago, inclusive falando em deixar nos comentários, lembrar pro pessoal aí que eu tenho um canal no YouTube agora, né? Agora eu sou youtuber. É Rafael Patrício Oficial lá no YouTube, vocês podem procurar aí. Inclusive eu postei hoje lá duas músicas inéditas de Adoradores 5. Meu, tem lá. Pesquisem lá, Rafael Patrício Oficial no YouTube. Mas conta aí, Thiago, um testemunho teu de uma vida que foi transformada pelo Evangelho, além da tua vida. Cara, dizer que. Mas Cara, tem que tem escolher algumas, uma, né? Porque é muita. algumas. Eu nem consigo lembrar agora, mas. Assim, agora mesmo, cara. Agora mesmo, essa última viagem minha pra Bahia, eu conheci uma família muito especial, né? Que, assim, eu creio, eu acho lindo isso, que o privilégio que a gente tem de pregar o evangelho e pregar o evangelho não é só levar o conhecimento de Deus para as pessoas e esperar que elas aceitem. Isso é bom, o Uhum. objetivo deve ser esse. Mas fazer amizades também é algo muito bacana que o evangelho nos dá. Então, quando você faz um discípulo, você também tem que fazer um amigo, né? E aí eu conheci uma família maravilhosa, qual eu dei estudo bíblico, primeiramente
para a esposa e o filho, né? E ela é uma mulher católica, muito católica, mas muito receptiva, uma pessoa maravilhosa, e ela ia todas as noites para o evangelismo, me recebia super bem na sua casa, mas eu percebia no olhar dela assim, Rafael, uma pessoa triste, uma pessoa que eu percebia que tinha algo, né, que ela não queria falar, algo que tinha alguma coisa ali, algum problema, né? Eu percebia no olhar, nas expressões da pessoa. E aí depois eu descobri que ela estava passando por uns momentos difíceis, ansiedade. E aí a gente começou a estudar a Bíblia junto, depois o esposo também começou a fazer o estudo. E a gente acabou criando ali, Rafael, uma amizade, um vínculo de amizade. E, assim, embora essa pessoa, terminando o evangelismo, não tenha tomado ali a decisão, né, pelo batismo, mas ela continuou estudando a Bíblia e continua frequentando a igreja, continua fazendo os estudos. E, assim, o que, o que me alegrou mais foi que, além, além de eu ter essa percepção de perceber uma transformação na vida dessa pessoa, outras pessoas puderam testemunhar disso, né? Inclusive uma pessoa lá de onde ela mora, chegou para mim e disse: cara, eu estou muito feliz, eu vi você visitando aquela pessoa. Eu fiquei muito feliz porque eu estou percebendo a mudança na vida dela. Estou percebendo que ela está diferente, eu estou percebendo que ela está sendo transformada. Depois que você começou a visitar, depois que você começou a dar estudo, depois que ela começou a ir para as programações, eu estou percebendo que a vida dela está sendo transformada. Ela hoje está uma pessoa diferente do que ela era antes. E eu estou muito feliz por isso, né? Então, essa pessoa me contou isso. E eu fiquei muito feliz, né? Porque Deus é maravilhoso, né? O Evangelho é vida, como disse aí o nosso amigo. O Evangelho é vida. O Evangelho, ele transforma a vida das pessoas. E louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu como um instrumento para que isso aconteça, né? Olha o privilégio que Sim. nós temos. Nós somos instrumentos de Deus para que pessoas, né, sejam transformadas, assim como nós somos transformados, assim como nós fomos alcançados. E por isso nós devemos levar esse conhecimento às pessoas, esse conhecimento que nós temos da volta de Jesus. Nós precisamos tornar isso conhecido para que as pessoas se preparem. Assim como nós estamos nos esforçando e queremos estar prontos, né? Nós não devemos ser egoístas e pensar que vamos para o céu sozinhos. Não, nós queremos ir para o céu, mas com todas as pessoas, e que todos aceitem a Cristo, né? E que todos estejam preparados. Assim, né, Tiago? Se a gente quer ir pro céu sozinho, a gente está sendo muito orgulhoso, cara. Porque o céu não é lugar de ir sozinho, sabe? O céu não é aquele lugar de você ir sozinho. Você não pode ir sozinho pro céu, cara. Sabe? A gente tem que pensar assim que eu preciso levar alguém pro céu, né? Tiago, ó, acabou de entrar aqui o pastor Ribeiro. Trabalhei com ele em 2015, lá no Choró, na Missão Caleb do Choró, pastor Ribeiro. E assim, O aprendi pastor muito. Ribeiro, Aprendi muito com ele, viu? Aprendi muito com ele. Assim, como eu tava falando, quando a gente, se tem alguém que quer ir pro céu sozinho, cara, tá errado. O céu é um lugar onde a gente tem que levar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, que nós queremos por perto. O céu é esse lugar. O céu, sabe assim, sonhar com o céu. A gente precisa gastar tempo na imaginação de imaginar como é que vai ser o céu, né? Quem é que vai estar lá comigo, com quem que eu vou brincar, com quem que eu vou conversar, né? Vou ter
eternidade para passar momentos lá. Eu fico imaginando a gente lá no céu, eu, você, o pessoal que está assistindo a live, conversando, debatendo sobre vários assuntos lá no céu. Imagina como não vai ser. A gente perguntando aos anjos, perguntando ao próprio Jesus, Senhor, por quê? Como que funciona? Por que que o Senhor fez isso, fez aquilo? Como é que tudo isso, né? O céu não é lugar de ir sozinho, né? O céu não, é como a gente fazia, né? Aí no Café Campestre, a gente se juntava, ia para casa lá do Bruno, comprava cajuína, cuscuz, pipoca. A gente passava dias na casa do Bruno, meu Deus do céu, coitado da mãe do Bruno, do pai do Bruno. A gente lá, dormia nas redes, na alpendre, onde desse a gente estava lá. Porque que a gente achava bom, né? Eram momentos bons, a gente conversava, brincava. Então, e é isso que eu quero lá no céu também. E é isso que eu quero levar as pessoas para o céu também, né? Então, pessoal, nós já estamos indo para o final da nossa live. Já são 10h41, de acordo com a hora de Brasília, Thiago. E o seguinte, quem estiver assistindo a live agora, eu quero que faça o seguinte. Eu quero que você mande um direct para mim quando terminar a live. Manda aí um direct assim. Eu assisti a live. Eu vou fazer o sorteio deste livro para quem assistiu a live, tá? Quem assistiu a live até agora e mandar um direct lá pra gente, pode mandar para mim ou pro Thiago. Mande assim, ó, eu assisti a live, tira um print, nos marca aí nos stories, né? Fazendo a propagandazinha, pra gente fazer o sorteio. Eu vou ver se eu consigo mais um livro. E aí a gente faz o sorteio de 2 livros, Thiago. De O Grande Conflito, né? Esse livro que é o livro do Impacto Esperança desse ano e do ano que vem. Então você aí que está nos assistindo, tira o print, me marca o Thiago, pra gente fazer o sorteio deste livro para que vocês possam, então, aí, quem sabe, receber na sua casa de graça. Tá bom? Jorge está dizendo aqui cajuína. Agora falou bem a língua materna. Aí, e nem é cearense, viu, Thiago? Só quer ser cearense. Será que ela sabe qual é a cajuína que a gente está Eu falando? acho que não. Ela não sabe a São Geraldo. Não, Ela não sabe. não, bicho, é nordestina. Ah, nordestina, né? Aquela do suquinho mesmo de caju. Ah, aquela ali eu acho que ela não sabe, não. Mas só tem no Ceará. A terra que manda leite e mel. Pessoal, então é isso. Estamos chegando aqui ao fim, né? Quem sabe a gente não faz mais lives depois aí sobre outros assuntos. Você pode deixar lá na minha caixinha de perguntas que eu coloquei nos stories. Temas que a gente pode conversar aí sobre mais assuntos bíblicos, mais assuntos. Eu, Thiago, eu quero fazer, não sei, na próxima semana, depois, a gente conversa, né, depois aí, para a gente falar sobre os filhos, sobre esses ataques que estão acontecendo aí, né, nas escolas. Ellen White diz que o futuro das crianças e dos jovens depende do que elas são ensinadas dentro do lar, né? Os filhos. A gente precisa falar sobre esse assunto também depois e vamos ver outros assuntos aí também. Então, pessoal, nós vamos deixar aqui nossas considerações finais. Esse aí é meu amigo Tiago, grande evangelista, grande palestrante. Se você quiser contratá-lo aí para levar para a sua igreja, você pode entrar em contato com ele, né? Eu já estou me ajeitando aqui para ele, enfim, fazer uma visita aqui à minha igreja agora, onde eu estou morando. E você pode aí conversar com ele depois, né? Eu acho que ele só cobra passagem, hospedagem e alimentação. Eu acho que ele só. E nem cobra, né? É só porque a gente não tem, né? Onde a gente ficar, então a gente precisa de um lugar para dormir, um lugar para comer e entregar. É só o que a gente Isso precisa. mesmo. Vocês podem convidar o nosso amigo Thiago aí. Pessoal, então, assim, as minhas considerações finais, depois o Thiago faz a deles assim. Muito obrigado por você ter assistido nossa live até aqui, ter nos aturado, ter aguentado nossas histórias. Tem muitas histórias por aí ainda, mas que nessa noite você tome a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Você permita que Ele seja o seu Salvador hoje, amanhã e até o dia da volta dele, que você permita que Ele seja o centro da sua vida. Ele seja o dono da sua vida, que você entregue sua vida a Ele para que Ele possa te salvar, tá bom? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, né? Que Ele alivie os seus fardos, mas que Ele também te dê força, né? Para que você aguente os fardos. E saiba, tudo
depende dele. E em tudo nós temos que dar graças, porque ele é o nosso Deus. Tiago. Muito bem. Rafael, eu queria dizer, quem está aqui ainda na live, a respeito desse assunto que a gente conversou aqui, por volta de Jesus, o arrebatamento, né? Eu quero que você saiba que Deus ele tem uma eternidade maravilhosa para você, né? E o desejo de Deus, o desejo de Cristo é que naquele glorioso dia você possa estar preparado, você o aceite todos os dias no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, né? E nós possamos permanecer firmes, vigilantes, fundamentados, apoiados nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, para que não venhamos cair aí, né? Que Deus tem uma Tá dando eternidade uma falhada aí tua internet, viu? para mim e para você. Então, obrigado por ter ficado conosco aqui nessa live. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe você, Rafael. E Amém, Tiago. Deus te abençoe boa também, cara. semana. Amém. Pessoal, eu vou finalizar deixando um texto aqui, que está lá em Tito 2,13, que ele diz: aguardando a bendita esperança. Nós precisamos estar assim, aguardando a bendita esperança, que é a volta de Jesus, para que nós possamos ser salvos, né? E, Thiago, cara, foi muito bom te ver, né? A gente já está aí um ano sem se ver pessoalmente, mas se Deus quiser, muito em breve. Se eu não for aí, tu vem para cá, para a gente fazer uma missão junto aqui, né? A gente Pronto, que meu. andou, a gente que já A andou por muitos gente, lugares, já passou por muitas coisas, né? a gente cuscuz e a cajuína aí que nós chega por aí. Na verdade, a cajuína, na verdade, a cajuína tu tem que trazer, cara, porque aqui não tem a cajuína original. Tu tem que fazer daí, É verdade, né? Eu dou um jeito, eu levo. na hora. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Nós vamos finalizar nossa live aqui. Eu queria que, Thiago, você finalizasse chorando. E boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Vamos orar então, né? Fechar os nossos olhos e orar. Querido Deus e amado Pai, nós te somos gratos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. A nossa oração, Senhor, é para que nós possamos permanecer em Ti, que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento íntimo, e que possamos amar a Jesus. Possamos nos preparar a cada dia para a segunda vinda de Jesus, não sabemos o dia nem a hora, mas que possamos estar preparados, Senhor, para que naquele glorioso dia nós, junto com aqueles que serão ressuscitados, se nós estivermos vivos, seremos arrebatados e elevados ao céu para encontrar com o Senhor. E aí o que Deus preparou para nós é uma eternidade de glória, que a nossa mente finita nem consegue imaginar, mas que nós já almejamos, que nós possamos a cada dia almejar esse novo céu, essa nova terra. O Senhor venha abençoar cada um de nós, abençoar a família do Rafael, cada pessoa que ficou aqui nessa live, que o Senhor continue cuidando de nós, também perdoando os nossos pecados e nos ajudando a caminharmos com o Senhor. Porque sabemos que só podemos vencer porque o Senhor venceu. Que essa seja a nossa confiança e que também possamos manter a bendita esperança na volta de Jesus. Oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Até mais. Thiago está doido para ir para Pernambuco. É verdade, viu, Joyce? Tá doido para ir para Pernambuco com ele. Tá doido para vir para Pernambuco, Thiago. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Semente da Deus paz. abençoe.
Eu queria saber quem é essa semente da paz aí, cara. Quem é? Se é um homem, se é uma mulher, quem é que tá por trás desse semente da paz aí? Quem seja você? Deus abençoe vocês. Pessoal, Paz. até mais. Até a Deus próxima. abençoe.